eu sou também o diretor da Faculdade de Teologia aqui. Okay? Nós estudamos aqui no Brasil, fora do Brasil também, vivemos 15 anos fora do Brasil, onde estudei, fiz meu mestrado na França, trabalhei na Espanha, terminei meu doutorado nos Estados Unidos, mas desde 96 estamos aqui de volta, estamos aqui trabalhando no NASP. Durante 4 anos estive trabalhando na divisão em Brasília, durante os anos 2012 a 2015, não é? Mas aqui estamos de volta, um lugar gostoso, aqueles que não conhecem estão convidados aqui a vir, quando essa situação nossa permitir, não é? Para conhecer aqui o NASP Engenheiro Coelho e tudo aqui que a igreja tem para os jovens adventistas e também para as famílias, para o serviço à igreja aqui. Tá? Então, em princípio, em geral, acho que é isso aí. Que bom, pastor, é muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite do Toninho. Uhum. E agora a palavra com o senhor. O pastor Reinaldo hoje estará falando sobre mais um capítulo do livro de Daniel, capítulo 11 do livro de Daniel. Eu vou passar para o senhor agora e que Deus abençoe, viu, pastor? Ok, obrigado, muito obrigado ali. Eu acho que vocês terão de me habilitar. Que já foi habilitado aqui. Muito obrigado, ok? Então, já está aqui pronto. Ok, queridos irmãos, amigos aí da Vila Formosa, novamente boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Não é? Realmente eu vejo que Deus ama muito o povo daí de Vila Formosa, porque vocês foram abençoados no passado e foi um marco, não é? Mas isso mostra da graça de Deus, do interesse de Deus, não é? Me lembra muito como Paulo foi a Corinto e daí Deus falou para ele, olha, eu tenho muito povo aqui. Então Paulo trabalha duro aí, porque eu quero salvar esses meus filhos e minhas filhas, não é? Eu creio que a mesma coisa aconteceu aí na Vila Formosa. Deus tinha muito povo aí, trouxe uma grande bênção, não é? Eu creio que vocês, como igreja, têm vivido a esta bênção de Deus e compartilhado o Evangelho. Agora, celebrando esses 20 anos daquele evento marcante, não é? Mas eu creio que continuam dando testemunho e sendo instrumentos de Deus para que muitos possam conhecer a palavra de Deus. Então, realmente é um prazer. O Toninho é alguém que entrou em contato com a gente, muito simpático, etc. Então, quase não tem como dizer não, não é? Então, aí aqui estamos. Mas não é só por isso, não. É pela apreciação do carinho de vocês, a apreciação de estar com vocês aqui e estudarmos. Este que provavelmente é a profecia mais detalhada de toda a Bíblia. Okay? Então, não é só do livro de Daniel, é de toda a Bíblia. E como ela tem muitos detalhes, aí de vez em quando fica difícil de interpretar, porque para encaixar, saber qual que foi realmente o cumprimento e qual será, né? Porque ela também fala, uma parte dela ainda fala do futuro. Então, nós convido você que está acompanhando ali, não é? A abrir a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, né? Abra lá no livro de Daniel, capítulo 11, okay? E vamos seguir neste estudo deste capítulo, que é um capítulo detalhado e provavelmente um dos capítulos mais difíceis de interpretação do livro de Daniel, okay? Naquilo que diz respeito aos dados que estão ali e o que ele fala sobre o futuro. Então, ok? Já abriu a sua Bíblia no livro de Daniel? Okay? Vamos aqui também no caso, okay? Eu vou aproveitar aqui e estou compartilhando com vocês aí na tela, mas é bom você seguir no seu texto ali, não é? O texto de Daniel, capítulo 11. Um primeiro detalhe que nós temos de ter quando estudamos Daniel, capítulo 11, é que, a verdade, o capítulo 11 faz parte da última visão de Daniel, da última profecia de Daniel, que não começa no capítulo 11, ela começa no capítulo 10.
Pelo que eu vi, vocês já estudaram o capítulo 10. Mas então lá, no capítulo 10, você tem essa última informação, última revelação de Deus a Daniel. Isto ocorreu, diz lá em Daniel, capítulo 10, verso 1, no 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia. E aí foi revelada uma palavra a Daniel, né, o profeta Daniel, cujo nome que eles tinham colocado lá em Babilônia era Belsazar, e esta palavra, esta revelação, envolvia, era verdadeira, não é? E envolvia um grande conflito. E apresentou detalhes do grande conflito, não é? Nós aqui, quando nós mencionamos no nosso contexto o grande conflito, vem deste verso de Daniel ali, não é? Ele representa essa luta entre o bem e o mal, entre a parte de Deus e os poderes do inimigo, não é? Poderes terrestres, que são dominados muitas vezes pelo inimigo de Deus, que é Satanás, não é? E nesta luta, neste conflito, então foi revelado alguns detalhes aqui, na verdade, vários detalhes, e Daniel teve a compreensão desta visão. Então, ali em Daniel, no capítulo 10, diz que Daniel jejuou durante 3 semanas, estava tendo dificuldades com o povo de Israel que tinha voltado do exílio para Jerusalém, para a Judéia, e todo aquele início promissor que estava acontecendo começou a ter dificuldades agora. E Daniel, sabendo dessas dificuldades, ele ora, jejua durante 3 semanas, e aí, depois das 3 semanas, 21 dias, aparece o anjo Gabriel, que há sempre referência a Gabriel em Daniel. Desde o capítulo 8 aparece o nome, a referência a Gabriel, quando é pedido que Gabriel explique a visão para Daniel, não é? Se menciona Daniel. Aparece no capítulo 9, quando Daniel estava orando, a hora da oração da tarde. Diz que o homem Gabriel que eu vi na visão anterior, referindo ao capítulo 8, apareceu e veio me explicar e deu a profecia das 70 semanas. Né? Agora é a 3ª vez que Gabriel aparece num contexto de revelação a Daniel. E Gabriel aparece e diz, olha, durante esses 21 dias, eu aqui estive lutando com os príncipes da Pérsia. E você tem uma visão desse conflito que está por detrás, que você não vê no mundo invisível. Não é? Deus estava trabalhando com Ciro. Isaías 45 diz que Ciro era o servo do Senhor que iria libertar Israel. Mas Satanás estava lutando para que isso não acontecesse. E ele usa influências, e provavelmente ali influências políticas, pessoas, questões, problemas, e daí então ele dificulta que o plano de Deus se cumpra. Daniel está vendo que o plano de Deus para restaurar o seu povo não estava indo bem, não é? Estava tendo dificuldade, e por isso ele ora. E Gabriel é enviado da parte de Deus para poder ajudar Ciro a tomar a decisão. Okay? Mas diz que ele lutou 21 dias. Desde o início que ele começou a orar, veio Gabriel, e ele não estava conseguindo a vitória, ele teve de pedir ajuda a Miguel, que era o principal chefe no céu, né? E vocês estudaram sobre Miguel, vê que a descrição de Miguel, o que ele faz, é semelhante à descrição de Cristo, né? De Jesus, no seu contexto celestial. Então, ao estudarmos Miguel na Bíblia, você vê que é uma referência a Cristo. Né? Então, o próprio Jesus veio na sua forma gloriosa, antes da encarnação, chefe dos anjos, para poder ajudar Gabriel neste problema. E aí, então, eles conseguiram a vitória e a restauração do povo de Deus começou a encaminhar bem. Okay? Então, esse grande conflito. O capítulo 10 falava sobre isso. Não é? E é uma introdução ao capítulo 11, porque no capítulo 10 não tem profecia nenhuma. Só tem esse contexto da oração, Gabriel vindo, pedindo ajuda a Miguel, e agora então Miguel veio, e Miguel deu a vitória, e agora as coisas vão andar. Né? E como as coisas vão andar, aí então vem agora a revelação deste grande conflito. Já havia um conflito espiritual para Ciro colocar os seus decretos, libertar o povo de Deus, não é? Fazer funcionar a restauração.
agora ele vai mais além. Ele vai mostrar no capítulo 11 o que vai acontecer depois desta restauração do povo de volta à Judéia, a Jerusalém. Né? O que vai acontecer na história do mundo e relativo ao povo de Deus também. Okay? E aí nós estamos no capítulo 11. Okay? No capítulo 11, então, que é o nosso foco do nosso estudo, que vocês estão vendo aí, convido você a olhar também na sua Bíblia, o anjo Gabriel continua falando. Esse mais eu aqui não é Daniel. Esse eu aqui é Gabriel. Gabriel está falando para Daniel. Ele diz, mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Então, os anjos de Deus estão tentando trabalhar com os reis da Pérsia, né, ali da Medopérsia, desde o início, desde Dario. Esse é o mesmo Dario que está lá no capítulo 6 de Daniel, não é? Que temos lá a história de que esse Dario gostava muito de Daniel e quis fazer Daniel o primeiro-ministro, né, governando lá. Aí o pessoal teve ciúme, inventaram aquela lei da oração, proibida a oração, não é? E Daniel acabou indo para a cova dos leões, porque continuou a orar como sempre fazia, não é? Depois é o mesmo Dario que menciona no capítulo 9, diz que lá no primeiro ano de Dario, Daniel, estudando a Bíblia, entendeu, não é, sobre as profecias, fez aquela oração linda, não é, que nós temos registrada na Bíblia, e teve a profecia, a revelação da profecia das 70 semanas e a vinda do Messias. Não é? Mas Gabriel aqui diz que desde o primeiro ano ele está lá trabalhando para poder fortalecer e animar o líder que está no trono para que ele possa atuar segundo a vontade de Deus. Okay? Mas agora ele diz, eu vou te declarar a verdade. Okay? E ele declara ali, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, e empregará tudo contra o reino da Grécia. Okay? Então, a profecia é bem específica. Ela fala sobre o reino da Pérsia. Fala que haveria 3 reis que se levantariam e o quarto teria muitas riquezas, mais que todos os anteriores. E ele, animado com essas riquezas, ele ia então atacar com tudo, com todas as suas forças, o reino da Grécia. Okay? E o que nós vemos aqui? Nós vemos ali esse cumprimento na história. Realmente, você lembra, a visão de Daniel foi durante o ano de Ciro, terceiro ano de Ciro. Isso nós estamos no ano 536 a.C. Depois de Ciro, nós temos 3 reis que se levantam e um quarto rei que vai atacar a Grécia. Né? Não vai ser o último rei da Pérsia, não. Alguns vão entender esse texto aqui como se falando do último rei da Pérsia, mas não é. Né? Este é o rei que vai atacar a Grécia com muita força. Este é o rei Xerxes. Nós aqui, para vocês terem uma ideia, gente, se vocês têm interesse em conhecer mais as profecias de Daniel, e especificamente os detalhes desta profecia do capítulo 11, vocês deveriam realmente tomar tempo e conseguir um material que traga todos os detalhes. Aqui nós não iremos tratar de todos os detalhes, porque é muito detalhe. Okay? Nós teríamos de ter muito tempo para poder trabalhar todos os detalhes. Okay? Eu vou dar só alguns exemplos. Okay? Vejam só esse verso que aqui está nesta declarando, que nós acabamos de ler. Ele diz que desde a época, depois de Ciro, se levantariam 3 reis, lá na Pérsia, e que o quarto seria acumulado de grandes riquezas, mais que todo mundo, e encorajado, assim, tornado forte por causa das suas riquezas, e empregaria tudo contra o reino da Grécia. E você vê exatamente isso. Depois de Ciro, que era o rei que, na época que Daniel teve a visão, se levantou o rei Cambises II, né? Depois um chamado Esmerdes, o falso Esmerdes, que só ficou 1 ano. Depois Dario I, Estapes, que é o nome dele, né?
E o quarto rei é Xerxes, capítulo 1. Esse Xerxes, no capítulo 1, é o mesmo rei da história de Esther. Então, ele é o mesmo rei da história, ele é o mesmo Artaxerxes, ele é o mesmo Assuero, lá do livro de Esther. Este foi, na história da Pérsia, o rei mais rico e poderoso que houve. Vocês lembram lá que ele deu lá quase um ano de festas só para celebrar, né, com seus poderosos ali. E todo dia era festa. Okay? E ele realmente era muito poderoso e conta que este rei Xerxes, então, ele vai empregar um exército lá de mais de 2 milhões de pessoas para atacar a Grécia, com barcos, com navios. Né? Ele chega na Grécia e vai corromper, vai tentar comprar os gregos, ou seja, pessoas que traíssem os gregos, os seus compatriotas, com ouro e com dons de pedras preciosas. Não é? Ele investe tudo, hein? Mas ele não consegue vencer, ele perde. Hein? E é interessante, ele diz, o quarto rei, realmente o quarto rei, vai ficar muito rico e ele vai investir tudo quanto a Grécia. E aí já para a história com respeito à Pérsia. Hein? Então, nós temos aí esses pequenos detalhes. E vai vir mais, eu vou dar mais um detalhe aqui. Mas eu gostaria, de antes nós passarmos para mais um detalhe, ajudar aqui a compreender como nós podemos interpretar de maneira assim mais eficiente um capítulo tão difícil. Okay? E aí este será o nosso segredo, a parte principal do nosso estudo dessa noite. E depois disso eu estarei mandando esse material para o Toninho, que poderá então compartilhar com aqueles que quiserem. Tá? Então é o seguinte, gostaria aqui de... Só aqui confirmando, vocês estão vendo comigo uma tabela aí que eu estou compartilhando na tela, gente? Sim? Está todo mundo vendo aí? Certo? Ok. Deixa eu puxar aqui isso aqui para a tabela. Nós temos um princípio de interpretação que é inerente ao próprio livro de Daniel, que é a repetição. As profecias que são dadas no livro de Daniel, elas repetem os seus temas, cada vez com mais detalhes. Este é o princípio. A profecia repete o seu tema, sempre com mais detalhes. Então, a primeira profecia que nós temos no livro de Daniel é o sonho de Nabucodonosor, lá no capítulo 2. Okay? Depois, a segunda profecia de Daniel, que é uma profecia sobre a mesma história do futuro, encontra-se em Daniel 7. Lá no capítulo 2 foi um sonho do rei Nabucodonosor, aqui foi um sonho que Deus deu ao próprio profeta Daniel. Depois nós temos a profecia do capítulo 8, que é ligada ao capítulo 9, porque o capítulo 8 termina falando sobre as 2.300 tardes e manhãs, a profecia, e diz que Daniel não entendeu, e porque ele não entendia, ele então foi estudar os livros, e daí ele entendeu as profecias de Jeremias, pensou que era uma maneira, aí Deus manda uma revelação para Daniel, para ele compreender a visão do capítulo 8 e as profecias dos profetas como Jeremias. Então, os dois capítulos são ligados também, okay? Capítulo 8 e capítulo 9. Tá? E depois nós temos a última profecia do capítulo 10. Agora, interessante, aqui está neste esquema que está apresentado aqui, ou neste gráfico aqui, né, que sobre a repetição de detalhes e a ligação de uma profecia com a outra. Okay? Então, nós temos primeiro o capítulo 2, nós temos lá o reino de Babilônia, que durou até de 612 a 539 a.C., não é? E você tem lá a referência à cabeça de ouro e no capítulo 7 ao leão. Okay? E aqui diz lá que o reino foi concedido à Babilônia por Deus, foi Deus que deu esse reino, não é? E depois nós temos esses detalhes aí do leão com asas de águia,
asas foram arrancadas, posto de pé e foi-lhe dado o coração de homem. Okay? Mas depois disso acaba a Babilônia. Babilônia já não é mais referida, porque já começa o período em que a Medopérsia ou Pérsia irá dominar. Okay? Aí nós temos um segundo reino, que é os peitos de prata. Okay? E vocês veem, diz, lá em capítulo 2 só diz que seria inferior. Okay? Quando você vai para capítulo 7, fala sobre o urso. Aí diz que o urso guarda a mesma proporção de relação sobre superioridade e inferioridade como ouro tem com prata. Então, leão, urso. Mas daí dá um detalhe, que não tinha antes, né? Que ele é levantado mais de um lado que do outro. Ele tem 3 costelas na boca e ele come muita carne. Então, ele dá mais detalhes sobre isso. Okay? E que nós vamos entender mais adiante o que isso quer dizer. Bem? Depois, o terceiro reino, que é o bronze, diz lá em capítulo 2 que dá um detalhe, diz, ele terá domínio sobre toda a terra. Um reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. É só isso que diz. Aí, quando chegamos no capítulo 7, diz lá que é o leopardo, tem 4 asas, 4 cabeças. Não fala a razão das cabeças, mas diz, e lhe foi dado domínio. A palavra domínio é repetida. Okay? Vocês estão vendo, então, que existe uma ligação e traz mais informações. Hein? Aí, quando você avança para a profecia seguinte, ela dá mais informações. Aí nós temos lá Daniel 8. Aí já fala do carneiro. Já no, Babilônia já está fora da profecia, já estava para ser destruída, mas aí fala, no urso havia um lado mais alto do que o outro. Não é? Aqui diz que havia um chifre mais alto do que o outro, e o chifre mais alto levantou-se por último. E depois, mais adiante, no verso 20, diz que esse carneiro representa os medo-persas. E sabemos que os medos foram dominados pelos persas, não é? E os persas se sobressaíram. Mas os persas eram inferiores aos medos antes. Então, esse detalhe curioso, ele traz um detalhezinho profético a mais. Né? Que vai, ele diz, e diz claramente, são os reis dos medos persas. E ele identifica, este é o carneiro. Então, quando você vê a ligação, você vai ver que a própria Bíblia diz, cabeça de ouro é Babilônia. A gente sabe que é paralelo ao leão. Peito de prata, urso, carneiro é Medopérsia. Está claro agora aqui. E faz ligação com o outro, mais alto, etc. Ele dá amarradas, quer dizer, ele dá chifrada nas 3 direções. Diz aí, ele come muita carne. Então, diz, ele avança bastante, não é? E depois, com respeito ao terceiro reino, lá diz, quadris de pontos, foi dado domínio. A leopardo, ele tem 4 asas, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, é o mesmo poder. Mas não falou por que das 4 cabeças. Né? E o leopardo e 4 asas de ave implica rapidez, porque o leopardo é o animal mais rápido, não é? E as 4 asas de ave ele fica mais rápido ainda. Então, e essa ideia vai aparecer no capítulo 8, quando fala do bode. Ele corre tão rápido que ele não toca o chão. Depois ele diz, tem um chifre notável, o primeiro rei. Depois ele diz, tem 4 chifres que nascem no lugar dele, porque o primeiro chifre é quebrado e aparece 4 no lugar dele. 4 reinos, para os 4 cantos do céu. E diz, e isto é, este bode é o rei da Grécia. E claramente a profecia fala que é a Grécia. Então vocês veem que eles explicam a questão de 4 cabeças, agora são 4 chifres. Por quê? Porque o primeiro rei morre, quebra, não é? E aparece 4 reinos do reino anterior. Não é? E aí nós vamos ver aí, se vocês já estudaram, se cumpriu com Alexandre o Grande, que conquistou rapidamente o império dele. Numa década ele vai conquistar isso. Né? Mas no auge, quando tinha 30 e poucos anos, ele morre e o seu reino é dividido entre os 4 generais dele. Okay? E isso vai acontecer. E Daniel, Deus revelou a Daniel que isso ia acontecer bem antes que isso acontecesse. Aqui nós estamos no ano 330 quando acontece, pois você foi revelado isso para ele lá em 530, ou seja, 200 anos antes. Então, nós temos, esse é o princípio da repetição. E a repetição traz cada vez mais detalhes.
Sempre é assim. A repetição traz mais detalhes. E daí, quando você chega no capítulo 10, você vai ver uma profecia bem detalhada. Mas a chave para interpretar aqui é que ela repete de novo informações que foram dadas antes e traz novas informações. E aí dá para você identificar que poder está sendo referido aqui. Okay? Então, primeiro lá diz Medo-Persas, agora nem usa mais a figura de carneiro, diz os reis da Pérsia. Capítulo 10, verso 1, 13, 20 e 11, 2. Diz, não é? Claramente. Do 8 já chamou que eram reis Medo-Persa, agora já fala, são os reis da Pérsia. Diz lá o verso 2. Não é? Agora declarei o seguinte, haverá 3 reis que se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas e irá atacar a Grécia. Okay? Então você vê que ele aqui já não usa mais o símbolo de animais para depois interpretar, ele já está usando isso direto agora. Okay? Então, ele já diz lá, são os reis da Pérsia. Então, quando você estuda na história, você vê que isso se cumpre. Né? Eu recomendaria, você tem um bom livrinho que foi lançado agora, nós estudamos o livro de Daniel na lição há pouco tempo, e um bom livro que foi lançado pela Casa Publicadora é esse, do doutor Elias Brasil de Souza, né? O livro de Daniel. Aqui para casa é um livro pequenininho, então não é muito para ler, muito gostoso de ler, não é? Mas ele traz esses detalhes que vocês poderiam ali ver os pequenos detalhes históricos. Não é? Bastante detalhe também aparece no livro já mais antigo, não é? Nós temos aí o Maxwell, Mervyn Maxwell, uma nova era segundo as profecias de Daniel, dedica um bom capítulo ao capítulo 11, trazendo os detalhes também da história. Né? Isso são todos livros publicados pela igreja sobre o livro de Daniel. Hein? Nós temos também um outro livro, Jacques Ducan, hein? Segredos de Daniel, Sabedoria e Sonhos de um Príncipe no Exílio, que também tem bastante detalhes e trata bem. Então, são obras aqui que você pode adquirir e que trazem uma visão mais detalhada dos eventos aqui. Né? Então, vê, os 4 reis terminam lá em Xerxes. Xerxes realmente ataca a Grécia com todo o seu poder. Okay? E você vai ver isso daí, vai ver na história se cumprindo, não é? E aí vai levantar mais detalhes aí. Vejam, quando nós voltamos então aqui ao nosso texto, não é? Bíblico, veja os detalhes aqui no verso 3. Okay? Então diz, depois se levantará um poderoso rei, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora dos seus descendentes. Veja, aqui é a mesma informação que aparece lá em Daniel, nós vemos ali no capítulo 8. Se você for lá no capítulo 8, você vê lá, e poderíamos aqui, não é? Se você chega ali no capítulo 8, poderia agora, vamos ter uma interação de vocês. Alguém poderia ler para a gente Daniel capítulo 8, verso 21 e 22? Sim? Um de vocês ali, lendo lá, Daniel capítulo 8, verso 21 e 22. É só levantar a mão. Aí talvez, eu não sei como seria aí, alguém se manifesta ali, o Ocione Rodrigues ali levantou a mão, poderia ler, aí teríamos de abrir ali o microfone do Ocione. Pois bem, então é aberto, Ocione, por favor. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força
igual a que ele tinha. Então, veja que é a mesma informação, só que aqui você tem mais detalhes. Vejam lá que quando nós temos detalhe ali, não é? Você vai aqui com mais detalhes e diz lá, não é? No versos 3 e 4. Olha, o seu reino será quebrado, né? Será um poderoso rei, reinará com grande domínio. Isso representa Alexandre o Grande, que ficou tão famoso, Alexandre Magno, né? Também chamado ali. E o nome Alexandre, que é tão comum no mundo, vem exatamente desse personagem histórico, né? Que popularizou esse nome. E até hoje muita gente ainda continua a dar nome Alexandre aí, porque Alexandre Magno marcou a história. Foi um grande rei, foi poderoso, não é? Foi super rápido. Imagina, ele saiu da Grécia e foi até a Índia conquistando, e foi até o Egito, e isso é uma região extremamente longe. Okay? E na época lá, atravessando montanhas altas, 4.000, 5.000, 7.000 metros, passando os vales ali no meio do Himalaia, ou da parte ali para chegar até o norte da Índia, chegar quase na fronteira com a China. E tudo isso ele fez andando a cavalo. Não tinha transporte público rápido que nós temos hoje. Ele fez isso ganhando batalhas, guerras, etc. Em uma década conquistou toda a região do mundo, não é? Que vai desde o sul da Rússia até o norte do Egito, desde a Europa até quase a China. Okay? É uma região gigantesca. Okay? Os Estados Unidos está lá no Afeganistão, que faz parte dessa região que ele conquistou, já há algumas décadas, e não consegue passar daqui. Imagina. Como é complicado o negócio. Né? No entanto, Alexandre o Grande foi extraordinário. Mas quando ele está com esse grande poder, no auge do seu poder, ele morre. Morre na juventude, 30 e poucos anos. E aí o texto bíblico diz aqui que ele iria morrer e no lugar dele se levantaria um outro reino, 4 reinos, né? Mas não com o seu poder, porque o seu reino não passaria para a sua posteridade, para os seus descendentes. Foi isso que aconteceu. Ele não foi substituído por um filho que reinou no lugar dele. Ele foi substituído, porque ele era tão jovem que nem tinha esses herdeiros possíveis ali. Né? Ele foi substituído pelos seus generais, que daí vão repartir o reino de Alexandre o Grande, o grande reino da Grécia, em 4 reinos, não é? Entre os 4 generais de Alexandre o Grande. E foi assim que aconteceu. Vocês já estudaram isso lá em Daniel 8, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, são os 4 generais que vão herdar este reino, não é? E o texto bíblico fala exatamente isso. Vai aparecer 4 reinos, mas não serão os descendentes desse rei que irão reinar no lugar dele. Né? Serão pessoas fora da sua posteridade. Então veja como a profecia começa a entrar nos detalhes. Né? E isso, para mim, é extraordinário. Uma vez com um amigo, eu estava estudando a Bíblia, um amigo de São Paulo, morava mais na região da Cantareira ali. Né? E ele dizia, mas Reinaldo, como você diz que a profecia é algo extraordinário? Eu falei assim, olha, o nome dele era Carlos. Eu falei assim, Carlos, se a profecia fosse aquele tipo de profecia de horóscopo, né? Hoje você vai encontrar alguém importante na sua vida. Hoje vai ser um bom dia para você. Ou amanhã vai ser um dia ruim. Amanhã... Não, esse tipo de profecia qualquer um pode fazer. Se você encontrar alguém importante, você diz, deu certo. Se não encontrar ninguém, diz, bom, também, né? É tão vago, sabe? É tão vago que pode se cumprir. Mas o interessante são os detalhes. Quando a pessoa diz o seguinte, olha, depois do rei atual, que é Ciro, se levantarão 4 reis. Mas na Pérsia, são 3 reis e um 4. Esse 4 vai ser muito rico. Okay? E ele vai empregar, encorajado pela sua riqueza, ele vai atacar a Grécia. Okay? Ora, esses detalhes não são profecia de horóscopo. Isso é profecia com detalhe. Mas isso aconteceu cerca de quase 150 anos depois de Daniel. Então, imagina você falar agora
que daqui, depois do nosso presidente, terão mais tantos reis, não é? E tantos presidentes, depois um quarto presidente, e que esse quarto presidente vai resolver atacar os Estados Unidos. É mais ou menos isso que você está falando. Okay? Vai ter um quarto presidente do Brasil, que o Brasil vai se tornar muito próximo, ele vai ficar muito poderoso, e aí ele vai atacar os Estados Unidos. Okay? Mas vai perder. Mas depois vai aparecer um outro poder, hein, que vai ser grande, poderoso, mas no auge do poder dele ele vai cair e vai aparecer 4 reinos no lugar dele, mas não serão seus descendentes. Então, estes são os detalhes da profecia que mostram que a profecia não é simplesmente uma previsão qualquer. Ela é um anúncio do futuro de um Deus que conhece o futuro. E como ele conhece o futuro, ele pode dar esses detalhes. Então, por isso, a profecia de Daniel e de várias partes é extraordinária por causa dos detalhes. E aqui ela vai a muitos detalhes. Vejam aqui, nós vamos dar um outro exemplo. Nós já vimos 2 exemplos. Com os reis da Pérsia, depois com a Grécia, com Alexandre o Grande e os seus generais, o que iria acontecer. Mas depois ele diz ali que no verso seguinte, nós vamos ter uma figura que vão aparecer aqui, uma nomenclatura, que é rei do norte, rei do sul. Tá? Para nós entendermos essa questão de rei do norte e rei do sul, essa referência está em relação à terra de Israel. Ao norte de Israel estava a Síria e mais ao norte Babilônia, na Mesopotâmia. Esse é o norte. Ao sul de Israel, você tem o Egito, indo para o sul. Você começa a descer de Israel, vai para o sul, está no Egito. Então, rei do norte e rei do sul, aqui em alguns versos, primeiros versos, vão representar os reinos de um dos 4 generais, são 2 reinos, né, que ficavam ao norte de Israel e ao sul de Israel. Ao norte de Israel estavam os Seleucidas, descendentes de Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre. Ao sul de Israel estava a linhagem dos Ptolomeus, descendente de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre o Grande. Ptolomeu herdou o Egito, ele ficou ao sul de Israel. Seleuco herdou a Síria e a Babilônia, ele ficou ao norte de Israel. Então, rei do norte quer dizer os reis da descendência desse general chamado Seleuco, e reis do sul quer dizer os reis descendentes de Ptolomeus. Mas depois essa nomenclatura ela vai continuar em Daniel para outros poderes além desses reis seleucidas, sempre com foco na terra de Israel. Vai ter rei do norte, rei do sul, rei do norte, rei do sul, e aí nós vamos ver como que o paralelismo da Bíblia nos ajuda a identificar quem são estes reis, que vão continuar numa batalha até o final da história humana. Okay? Então, para identificar isto, a gente vê novamente aquele paralelismo que nós vimos ali naquele gráfico, naquela tabela. Né? Então, vejam lá, o paralelo está ali, rei poderoso, seu reino é quebrado, que nem um chifre é quebrado, repartido aos 4 ventos, né? 4 reinos surgem no lugar, não é? E aí aparece as lutas entre o norte e o sul, okay? Que pertencem a esse reino da Grécia. E aqui começam alguns detalhes. Eu vou dar aqui o meu último exemplo de detalhes, não é? Para esse estudo, e depois voltaria aqui para a parte da minha contribuição para a compreensão geral, desculpa aqui, hein? De toda a profecia, tá bom? Voltamos aqui, então. Vejam lá o que está escrito aqui, né? Porque o que a profecia vai falar aqui, vai tocar um nome, inclusive, de alguém que está aqui conosco e que nos dirigiu em oração, logo no início. Okay? Vejam ali, diz assim, quando diz, fora seu descendente, diz, o rei do sul será forte. Isso quer dizer os descendentes de Ptolomeu. Ele será forte, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo do ano, eles se aliarão um com o outro, e a filha do rei do sul casará com o rei do norte,
para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, bem assim como aqui a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Então fala lá que haveria o rei do sul, não é? Seria forte, e realmente quando nós olhamos o início da história, nós vemos que os Ptolomeus que dominaram o sul, no início eles estavam bem fortes. E lá os descendentes de Seleuco que ficaram ao norte de Israel, que ficaram na Síria, em Babilônia, eles foram atacados por outros gregos e tiveram de fugir para o Egito. E depois lá do Egito, os descendentes de Ptolomeu, ajudaram a esses descendentes de Seleuco a reconquistar a Síria e Babilônia. E fortaleceram. Mas quando os Seleucos de novo ficaram fortes, aí eles começaram a ter guerra um com o outro. Para fazer a paz, e isso aí logo no início desse período, o rei do sul, o rei do Egito, o Ptolomeu, propôs o casamento da sua filha Berenice, não, este é o nome, e dessa história, o nome Berenice começou a ficar famoso, viu, Berenice? Pelo mundo todo. Então, essa princesa, que era descendente dos Ptolomeus, se casou com um neto do rei do norte, que era o rei do descendente de Seleuco. Hein? Se casou com ele, etc. Mas quando esse rei do norte, que favoreceu esse casamento, morreu, a rainha, mãe, fez um complô e matou o filho dela, matou Berenice e matou o filho deles. Porque ela queria tomar o trono para ela. Né? E para outros que eles queriam lá. E foi isso que está escrito aqui. Vai ter casamento da filha, vai tentar fazer a paz. Quando o rei lá do Egito ficou sabendo que a filha dele foi assassinada, ele foi com tudo para atacar a região lá da Síria e Babilônia, onde estava o chamado rei do norte, descendente dos Seleucos. E realmente ele devastou. E voltou. E aí começou guerras entre um e outro, e Israel no meio. Uma hora, e toda vez que passava lá, o povo de Israel sofria nas mãos de um e nas mãos dos outros. Então, Israel estava no meio dessa guerra entre essas duas potências helênicas, como são chamadas ali. E é isso que vai estar descrevendo os versos seguintes dessa luta entre rei do norte e rei do sul. Okay? Mas daí, agora eu gostaria de contribuir com vocês aqui, gente, para essa compreensão nossa do resto da profecia. Aqui é um pequeno... Os autores, alguns olham de uma maneira um pouco diferente, não é? O mesmo Elias Brasil aqui, que fez seu comentário, ele acha que essas guerras de lutas entre os reis gregos do sul e do norte vão até o verso 15, outros acham que vão até o verso 13, não é? Mas o segredo para interpretar o resto da profecia, hein, e ajudar a interpretar a profecia, não é exatamente a repetição de frases que ocorrem nas outras profecias. Então, vejam, falando agora no verso 14 a 31 sobre o rei do norte, fala que ele vai contra o sul e contra a terra gloriosa. Essa mesma expressão é usada para a ponta pequena que aparece no capítulo 8, que vai muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Okay? Diz que ele atinge o exército do céu. Lá no verso 15 aqui do capítulo 11 diz que ele vai contra o povo escolhido. Okay? Diz que ele vai contra o príncipe e a santa aliança. Verso 22, 30 e 31. Lá no capítulo 8 diz que ele iria lutar contra o príncipe Messias, tirando o seu santuário, destruindo a abominação desoladora, etc. Então, você vai príncipe aqui, ele luta contra o príncipe e a príncipe, e santa aliança aqui, não é? Representando aqui a aliança bíblica. Então, quando você olha isso daqui, com as profecias, este rei do norte aqui, a partir do verso 14 ou verso 16, depende aí da uma interpretação,
seria o mesmo que a ponta pequena do capítulo 8, que seria o mesmo que o animal terrível do capítulo 7, que seria o mesmo que a perna de ferro, ou seria Roma pagã. Mesmas expressões existem para esses mesmos poderes. Okay? São repetidos. Tá? Depois você vai ver lá, Rei do Norte, mais adiante, no verso 31 a 45, nosso capítulo aqui, depois aparece também referências ao tempo aqui, no capítulo 12, tudo uma mesma profecia, né? Diz que ele age segundo sua vontade e perverte muitos. Lá no capítulo 8 diz que a ponta pequena seria astuta, prosperaria o engano e destruiria muitos. Na expressão muitos e muitos aqui. Diz que ele destrói os entendidos dentre o povo. Diz que ele destrói os poderosos e o povo santo. Diz que ele se opõe e blasfema contra Deus. Aqui diz que ele lança a verdade por terra. Diz que o contínuo foi tirado, o santuário profanado, a abominação desoladora foi estabelecida. Né? Diz que o contínuo tirado, o santuário é profanado. Diz, e daí ele diz, tenta destruir o povo de Deus. Hein? E ele vai contra o príncipe do povo de Deus aqui. E aí diz, mesma coisa lá do animal terrível lá, chifre pequeno de olhos como boca de homem, fala contra Deus, contra o Altíssimo, persegue os santos, muda os tempos e a lei. E todo esse terceiro poder está ligado com um tempo definido. Aqui são 3 tempos e meio, aqui 2.300 tardes e manhãs, não é? Para o início do juízo, e aqui 3 tempos e meio de novo, é repetido, que nem no capítulo 7. Depois fala de 1.290 dias, 1.335, mas isso já é o capítulo 12 que vocês irão estudar na próxima vez, né? Na sessão de estudo. Depois você tem sempre a referência a um juízo divino. Aqui a pedra cortada sem auxílio de mão, que fere a estátua, esmiuça depois da estátua, no capítulo 2, torna uma grande montanha, reino de Deus que jamais passará. Lá no capítulo 7 é o juízo divino, tronos estabelecidos, livros abertos, chifre pequeno, animal terrível, morto, queimado, juízo sobre os animais, filho do homem aparece, recebe o reino, o domínio, os santos recebem o reino. Aqui no capítulo 8 e 9, fala sobre o tempo do santuário, não é? Então, o santuário será justificado, ponta pequena, né? Será quebrada sem esforços de mãos. Okay? E aí vem com a solução do problema do pecado, com o Messias, seu sacrifício, etc. Tal. E aí fala, juízo divino, tempo determinado para o juízo divino, esse reino vai conseguir, vai durar, não é? Mas o reino do norte chegará ao seu fim, não haverá quem o socorra. Miguel se levanta para libertar o povo de Deus. Né? Então, quando nós temos esse paralelismo, ele nos ajuda a interpretar, tá? Essas profecias. Então, quando nós olhamos aqui, para agora simplificar e deixar aí para as perguntas de vocês, okay? Quando nós olhamos aqui, a gente consegue ver nesse paralelismo, identificar vários aspectos destes poderes. Okay? Principalmente o poder chamado Reino do Norte é bem trabalhado na profecia de Daniel. Tá? Então, nós temos aí referência aos reis persas, não há dúvida. Referência à Grécia também é bem clara. O rei poderoso que morre, dividido em 4 reinos, né? E depois a luta entre eles ali. Já começa a ficar um pouquinho mais a questão de ver onde que Roma aparece. Mas tem expressões claras e Roma é chamada de Reino do Norte. Então agora já não são mais os reis gregos. O Reino do Norte agora é Roma, que vem e que luta contra o povo de Deus e que invade a terra, domina a terra, inclusive ela vai contra o príncipe e ela vai destruir o santuário em Jerusalém, acabar com tudo lá, não é? É a mesma referência à ponta pequena ali. Então, aqui é Roma pagã, está sendo referida ali. Hein? Quando a gente prossegue a partir, então isso do 14 a 31, ou 16 a 31, as referências aqui parecem ser bem claras a Roma pagã e as suas atitudes. Não é? Depois disso, nós temos o Reino do Norte se referindo à ponta pequena quando ela começa a lutar contra Deus, o povo de Deus, né? Paralelo ao que está no capítulo 8 e no capítulo 7. E aí já a sequência é Roma agora, mas na sua fase religiosa cristã,
que nós geralmente chamamos de Roma papal, que durante a Idade Média fez tudo isso aí. Ele perseguiu, queimou, não é? Destruiu a muitos, profanou, criou um sistema paralelo ao santuário celestial. Não é? Tá? Então, mas na parte final do capítulo, que são os versos 44 e 45, não é? Nós temos uma referência, a partir do 40 em diante, ao tempo futuro, que vai acontecer no futuro ainda. Okay? Quem é o Reino do Norte, nessa parte final da profecia, nós sabemos quem é. Representa esse mesmo poder, chamado ponta pequena lá em Daniel, hein? Chamado em Apocalipse como aquela besta que surge do mar, hein? A grande Babilônia. Todos estes são os mesmos poderes, ou seja, a religião ligado com a política, não é? Poderes políticos, que intentam implementar, dominar o mundo e impor as suas leis. Como aconteceu na Idade Média, vai acontecer também no final dos tempos. E aqui nós temos a profecia trazendo esses detalhes sobre esse poder ao longo de todo o livro de Daniel. Não é? Pés de barro e ferro, é um reino dividido, forte e fraco, vão tentar união, mas não tem. São os 10 chifres que via quebrado, aparece um chifre pequeno, ele vai até o fim dos tempos. Hein? Como aqui também, esse rei do norte vai até o fim dos tempos. Ponta pequeno, capítulo 8, que persegue os santos do Altíssimo, destrói a muitos, lança a verdade por terra, hein? E vai até 2.300 tardes manhãs, e depois vai começar o juízo para poder tirar o poder desta potência político-religiosa. Não é? E aqui é chamado de Reino do Norte, com expressões semelhantes. Então, aqui, agora, diz que o final da nossa história, o que nós temos aqui quando nós olhamos essas profecias finais? É que até o final da história nós teremos sempre conflitos. Esta famosa paz que nós esperamos, né? O novo mundo, a paz, isso não vai seguir. Sim? Não haverá tentativa de união, mas haverá conflitos, tensões. E nós vemos isso, né? Só no século passado, muitos de nós que estamos aqui, nascemos no século passado. Tivemos 2 grandes guerras mundiais. Okay? Tivemos pequenas outras guerras locais ali, como do Vietnã, da Coreia. Não é? Tivemos uma grande Guerra Fria, que durou desde a Segunda Guerra, depois até a década de 80, com ameaças de ataque e de conflito e até guerra nuclear. Né? Aí, no final dos anos 80, parece que veio a nova ordem mundial. Parecia que o mundo ia entrar num período de paz. E aí todo mundo celebrando a queda do comunismo, a nova ordem mundial, Estados Unidos e Rússia fazendo a paz. Mas aí o que acontece? Aí começa a acontecer o terrorismo. Atentados, isso, aquilo. E aquela nova ordem mundial tão pacífica que parecia, acabou virando uma série de atentados, torres gêmeas e atentados à bomba na Europa e etc. lá. Então, sem paz. Né? E agora nós estamos aqui nesse contexto ali, estamos vendo ali potências mundiais como Estados Unidos, China, Rússia e até Coreia do Norte querendo entrar aí na briga aí, mas tem tensão. Irã dizendo que vai se apertar, tem guerra. Não é? Então, nós estamos esta ideia bíblica que haverá tensões até o fim. Okay? A profecia, de um lado, ela nos dá detalhes suficientes para nós sabermos, alguns detalhes sabemos no tempo que nós estamos. Por exemplo, quem é o reino do norte em Daniel 11, para o tempo do fim, nós sabemos que é esse mesmo poder, chamado chifre pequeno nas outras profecias de Daniel, e chamado também de a grande Babilônia, as bestas ali, besta do mar, besta da terra, que vai tentar impor as suas leis, se nem ninguém pode nem comprar nem vender. As profecias de Daniel e Apocalipse apontam que esse poder é o mesmo. As expressões são usadas as mesmas. Sim? Até a aparência, Daniel, quando vai falar desse poder, João, quando vai falar desse poder, recupera Daniel, porque a besta que ele vê é leão, leopardo, urso, não é? E tem dentes de ferro, tem 10 chifres, que nem Daniel.
pega os 4 animais de Daniel e mistura num só. E diz, são os poderes que estão ali. Então, este é o mesmo poder que aparece em Daniel. Então, nós sabemos que este poder político-religioso, ele vai durar até o fim da história e vai tentar impor e vai vencer. Mas ele terá um outro poder, que seria seu inimigo, chamado de Rei do Sul, que lá no início são os reis do Egito, lutando contra os seus primos lá do norte, que eram os gregos lá, descendentes de Seleucido. Mas para o final da história, nós não sabemos realmente quem é este Rei do Sul. Sabe que o Rei do Norte, que é esse poder que a profecia descreve, sempre terá poderes inimigos lutando contra ele. Quem é o Rei do Sul? A Bíblia não é clara. Sobre o Rei do Norte, ela é bem detalhada. Sobre o Rei do Sul, nessa parte final da história, ela não é detalhada. Eu já vi no meio adventista, por exemplo, quando havia o conflito Estados Unidos e Rússia, dizia que os Estados Unidos, unido ali segundo a profecia bíblica, faz parte desse poderio do Rei do Norte. E também está certo. Corresponde bem à profecia do Apocalipse lá, as bestas, né, a união delas, trabalhando juntas, etc. Não há problema. Então, mas aí, então o Rei do Sul é a Rússia, porque a Rússia é inimigo dos Estados Unidos. Aí quando a Rússia caiu e começaram os atentados, aí a pessoa diz, a ação é o extremismo muçulmano, que é o Rei do Sul. Tá? Porque está lutando contra os Estados Unidos, aí, contra os europeus, né? Contra a religião cristã. Então, são os muçulmanos, extremistas. Né? Mas agora a China está aí também aparecendo, querendo tomar conta. E já tem gente falando, não, esse Rei do Sul é a China, que está querendo combater lá. Hein? Aí um diz, não, é a Rússia, o Putin está querendo voltar. Não, são os terroristas. Né? Então, nós não sabemos direito quem é esse Rei do Sul. Hein? Desculpa. Alguns no nosso meio adventista é muito comum a ideia de que mais do que representar um poder específico, representa uma ideologia. Rei do Norte sempre ligado à Babilônia. Então, esse poder que representa a Babilônia que nós vemos na profecia. Rei do Sul ligado ao Egito. E o Egito perguntou, quem é Deus? Para que obedeça. Então, o Rei do Sul seria toda ideologia como o ateísmo, não é? Como o secularismo, como comunismo, como qualquer outro ismo aí, que negue a existência de Deus e queira dominar também o mundo para impor a sua visão das coisas. Né? A visão ateia, a visão secular, a visão fora do contexto de Deus. E aí qualquer poder que está nessa direção, seja aí Rússia, seja China, seja poder islâmico que seja ali, seja o ateísmo, isso tudo entra no Reino do Sul. Né? É uma outra possibilidade. Na realidade, a profecia era detalhada quanto ao Rei do Norte, e nós podemos acompanhar e ver que ele está se cumprindo. Mas deixa outros detalhes não tão detalhados para que a gente continue pesquisando e continue aberto. Só quando ela se cumprir nós vamos conhecer mesmo. Então, se nós vamos ser cuidadosos aqui, nós diríamos, tudo isso é possível, mas nós não temos luz para saber quem é. Quem declara com clareza é a Rússia, é a China, ou são os muçulmanos, ele está indo além daquilo que a Bíblia dá de precisão profética. Mas esse quadro aqui, pelo menos a mim, me ajudou muito para interpretar essa difícil profecia. Desculpa aí, eu peguei a parte aqui. Uma outra coisa. Essa difícil profecia, vendo este paralelismo nas expressões. Né? E então, aqui o meu presente para vocês hoje é compartilhar esse quadro com vocês, irei enviar aí para o Toninho para compartilhar para vocês, para ajudar neste estudo, não é? E também, mas incentivo vocês a comprarem esse material aqui e poderem ter mais detalhes, porque aqui agora nós teríamos de entrar em muitos detalhes aqui, iria muito ali no nosso tempo. Já falei aí por 1 hora, creio que já falei bastante. Tem aqui um momento para perguntas ou dúvidas, antes de nós encerrarmos então aí. Não é? Ok, pessoal? A primeira coisa, ficou claro a exposição,
Nós não entramos em todos os detalhes, porque tomaria muito mais tempo, não é? Mas pelo menos essa, vamos dizer, a dica geral de como interpretar à luz de Daniel 2, 7, 8 e 9, e 10 a 12. Então, bota tudo em paralelo e as expressões que estão em paralelo nos ajudam a interpretar quem é quem nessa profecia aí. Tá? Pelo menos aquilo que é claro na profecia. Tudo bem, pessoal? Perguntas ou dúvidas? Estamos aqui. Nosso coordenador aqui, então, nós tínhamos, aqui está o clique, Álvaro, acho que a sua esposa ali que era... Me deixou aqui, pastor Siqueira. Tudo bom? É o pastor Álvaro, não é?